A paz do Senhor, amados irmãos e amigos, no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta quarta-feira eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia e orar por todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, pedir a bênção, o milagre, o agir e o mover de Deus, a presença de Deus. Pedir para que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha quebrar e destruir todas as contrariedades e todas as opressões. Que Deus venha nos dar força, ânimo, coragem, saúde, ousadia, poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, para expulsar todos os demônios, todas as enfermidades, repreender em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, orar e pedir ao Deus de Israel, Senhor dos exércitos, a bênção de Deus, o milagre de Deus, a presença de Deus todos os dias na nossa vida. Enquanto estivermos nesta terra, precisamos da proteção de Deus, dos livramentos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus venha nos proteger e nos livrar de todo mal. Amados, a oração sem cessar. Porque Deus nos pede para orar sem cessar? Porque nós vamos precisar de Deus todos os dias, porque nós necessitamos da proteção, dos livramentos de Deus todos os dias. Erramos e falhamos todos os dias, tanto por pensamentos, atos ou palavras. Somos pecadores, somos falhos e precisamos de Deus, da misericórdia de Deus, todos os dias da nossa vida precisamos de Deus. Por isso que a Bíblia tem várias e várias instruções para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Orai e vigiai, orai sem cessar, examinais as profecias. Glória a Deus, aleluia. Amados, nós vemos hoje nas redes sociais muitos profetas, profetisas, homens que se dizem de Deus, apóstolos, profetas, reverendos, bispos, e assim vai, vários e vários títulos. Nós vemos várias pessoas famosas com milhões de seguidores. E se nós olharmos, amados irmãos, glória a Deus, aleluia, para muitas destas situações, nós vamos ver pessoas com milhões de seguidores, e nós olharmos para os seus ensinamentos, para a sua vida, olharmos para aquilo que eles ensinam, nós vamos ver, amados irmãos, muitos e muitos falando em Jesus, falando em Deus, falando no Espírito Santo, citando versículos da Bíblia. Mas nós vamos ver também uma certa misturança do ocultismo, do misticismo, superstição, idolatria. Nós vamos ver ali muitos usando a fé como fonte de enriquecimento material, não espiritual. A Bíblia até fala que a religião, ela, para muitas pessoas, ela é usada como uma fonte de enriquecimento. Pessoas que pensam que pregar a palavra de Deus, que falar em Deus, elas podem ficar, elas usam Deus como, digamos assim, uma mercadoria. Usam o Pai, o Filho, o Espírito Santo como uma mercadoria e começam a vender. Às vezes são pessoas que têm os dons
ali o dom da cura, da revelação ou da profecia, e usam estes dons que Deus deu de graça para que eles venham ganhar dinheiro. Mas a Bíblia é clara em dizer que de graça recebeste e de graça dareis. A obra de Deus, glória a Deus, aleluia, não pode ser vendida como se fosse uma mercadoria, como se fosse ali alguma fonte de lucro material, mas sim espiritual. Deus nos deu os dons do Espírito Santo, os dons da pregação, da palavra, da profecia, da revelação, o dom de cura, o dom de interpretação de línguas, dom de falar em línguas. São os dons, amados irmãos, não para ganhar dinheiro, mas sim para a edificação da igreja, para o crescimento espiritual da igreja, para mostrar o poder de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele dizia que o evangelho era o poder de Deus e ele não se envergonhava. E hoje nós vemos quantas pessoas envergonhando o evangelho, quantas pessoas usando o poder de Deus para ganhar dinheiro, outros manipulando, aonde nós vemos escândalos em cima de escândalos, pessoas abandonando a sua fé e se transformando em coisas terríveis perante a palavra de Deus, a vontade de Deus, pessoas ali se afastando de Deus, colocando a culpa em outros, sendo que a culpa é da pessoa. Se não deu certo num lugar, vá em outro lugar, mas não abandone a Deus, não abandone o Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa sai de uma igreja e começa a acusar o pastor, começa a acusar os membros, começa a acusar os obreiros, e ela simplesmente sai daquele lugar e não vai para lugar nenhum mais, parte para o mundo, porque o seu coração já não estava mais em Deus, o seu coração já estava no mundo, e ela usou uma desculpa, usou uma pessoa para culpar. Eu saí dali porque era muito opressivo, eles estavam sempre ali oprimindo, cobrando, sempre ali com uma palavra, muitas pessoas dizendo que elas eram manipuladas, que elas eram extorquidas, isto ou aquilo. Amado, se não dá certo em um lugar, vá em outro lugar. Troque de religião, troque de denominação religiosa, mas não troque do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, porque Jesus não tem culpa de tantos escândalos que estão acontecendo, aonde agora um pregador famoso ali foi descoberto ou suspeito de contratar pessoas para testemunhar os seus milagres, aonde nós vemos pessoas também em vários escândalos que já apareceram, que foram contratadas para testemunhar, para se manifestar ali um demônio, a pessoa expulsar. Nós vemos várias situações de manipuladores, de lobos disfarçados em peles de ovelhas, aonde nós vemos escândalos de corrupção, pastores envolvidos em propinas, envolvidos ali em corrupção, em ganância, em ostentação, vaidade, soberba. Nós vemos, amados irmãos, muitos pastores se gabando da fortuna que eles têm, enquanto outros irmãos da igreja pagam aluguel, têm um emprego simples, uma casa simples, muito nem casa não tem, e eles ficam ali pedindo e pedindo campanhas, extorquindo, se alimentando da lã das ovelhas. Nós vemos uma situação, em vez das pessoas ajudarem, só querem ajuda. Nós vemos, amados irmãos, vivemos um momento triste, de guerras, fomes, misérias, epidemias e mais epidemias, pestes perniciosas.
Nós vemos os sinais se cumprindo, glória a Deus, aleluia. Nós vemos, amados irmãos, várias e várias situações aonde Deus está digamos assim, desagradando, entristecendo. Deus está vendo o ser humano se destruindo. A falta de amor ao próximo, o ser humano praticando atrocidades terríveis, pensando só em si mesmo, egoísmo, aonde nós vemos, amados irmãos, muitas pessoas abandonando o seu ministério e partindo para a política, para dizer que estão ajudando a igreja, mas se nós olharmos para os seus projetos, muito poucos a favor do povo, a favor da igreja. Amados, pessoas arrumando desculpa para tudo. Desculpa para se separar, se divorciar, adulterar, fornicar, trair. Desculpa para sair da igreja. Desculpa para partir para o pecado, para a imoralidade. Desculpa para tudo, mas naquele dia, perante o Senhor Jesus Cristo, no grande tribunal de Cristo, não terá desculpas. Muitas pessoas, eu não vou mais na igreja, eu já fui tantos anos, e a pessoa ainda tem condição de vir, mas não quer vir. Muitas pessoas recebem uma palavra de Deus, um ensinamento de Jesus, um ensinamento da verdade do Senhor Jesus Cristo, e preferem continuar na sua denominação religiosa, aonde tem a idolatria, através de imagens, esculturas, ídolos. Preferem ficar na sua religião, aonde tem os amuletos, objetos vendidos, como a água ungida por R$1.000, o feijão mágico por R$1.000, vendido caneta, aonde tem ali sacrifícios de fogueiras santas e outros ensinamentos e práticas. Preferem ficar nestas religiões, negam a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, buscam para si mestres, senhores e cristos. Amados, Jesus falou em 24, se eu não me engano, Mateus, aonde diz a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, que se possível, Satanás iria enganar até o povo escolhido de Deus. Me parece que é este versículo, me perdoe se eu me enganar, mas diz sim esta palavra, que o diabo ele é astuto, ele pode ficar até parecido, disfarçado de um anjo de luz. E aí nós vemos, amados irmãos, Satanás e seus demônios enganando as pessoas achando que entidades são coisas boas e são demônios. As pessoas cegas espiritualmente sendo enganadas, e quando as pessoas são enganadas, elas também enganam outras, porque elas foram enganadas, achando que aquele lugar seria o lugar ideal, começam também a trazer pessoas para este engano, para este lugar. Amados irmãos, nós vemos um cego guiando outro cego. Pessoas preferindo a idolatria, preferindo a feitiçaria, a bruxaria, preferindo o ocultismo, a imoralidade. Pessoas não têm mais amor pelo próximo, perdão, misericórdia. Pessoas guardam raiva e ódio no coração, achando que vão morar no céu. É preciso, glória a Deus, aleluia, perdoar e ter misericórdia. A Bíblia é clara em dizer que os que tiverem misericórdia alcançarão a misericórdia, e aqueles que perdoarem serão perdoados. Que Deus tenha misericórdia de nós. Devemos orar sim uns pelos outros,
família por família, irmão por irmão, devemos ter paz. A Bíblia fala, se possível, ter paz com todos. Buscamos a paz, o perdão e a misericórdia de Deus todos os dias. Precisamos de Deus. Eu quero orar neste momento em poucas palavras, pedir a Deus que Ele venha ter misericórdia de nós, perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas, perdoar as nossas ignorâncias. Que Deus venha queimar e destruir todas as obras do diabo, toda obra de miséria, de tranqueira. Sai das famílias, sai briga, sai contenda, sai rebeldia, sai divisão, sai miséria, sai tranqueira, sai mendiguice, sai toda obra do diabo, doença, enfermidade, maldição e praga. Sai das famílias, sai das vidas, sai inveja, sai ciúme, sai das famílias todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço a cura sobre todos os enfermos, o sarar dos feridos, o libertar dos cativos, o salvar dos perdidos. Eu oro pela restituição, pela restauração nas famílias, a paz, o amor, o perdão, a misericórdia, a comunhão de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Agradeço a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, igreja por igreja, todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha, compartilhando as pregações e orações com seus amigos, familiares, grupos. Se você, amado irmão, crê que esta palavra é de Deus, vem de Deus e vai ajudar o próximo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, familiares, grupos, amigos. Compartilhe esta palavra. Jesus Cristo está voltando e quer buscar uma igreja preparada, uma igreja que esteja esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor e que a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus esteja conosco até a consumação dos séculos. Que Deus esteja conosco enquanto nós estivermos nesta terra, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados de Deus.